Sabe aquele cansaço que não vai embora? Uma febre que aparece e some, sem ninguém entender o porquê? Fica aqui comigo, hoje eu vou desenhar na lousa o que pode estar acontecendo aí dentro do seu coração e, o mais importante, vou te mostrar quando isso vira um sinal de perigo. Pois é, a gente sempre arruma uma desculpa, né? Ah, isso é só o estresse do dia a dia, já já melhora. Ou então, deve ser uma daquelas gripezinhas chatas que não largam do pé. Mas olha, o que eu quero mostrar hoje é que esses sinais, quando eles insistem em ficar, podem ser o corpo pedindo socorro, falando de um problema que está bem escondido, sabe onde? Bem aí, dentro do coração. Ok, então vamos entender isso direito. O nome do problema que a gente vai desenhar na lousa hoje é endocardite. Calma, o nome parece difícil, mas a ideia é bem simples, você vai ver. O que importa é saber que se trata de uma infecção e que ela acontece num lugar muito, mas muito delicado do nosso corpo. Pensa no seu coração. Imagina que ele tem várias camadas, que nem uma cebola, sabe? A endocardite ataca justamente a camada mais de dentro de todas, aquela que fica ali, em contato direto com o sangue que passa. O nome dessa camada é endocárdio. E o alvo preferido dessa infecção, onde ela gosta de atacar, são as válvulas do coração. Aquelas portinhas, sabe, que abrem e fecham o tempo todo para deixar o sangue passar no ritmo certinho. Para ficar ainda mais fácil de entender, vamos pensar numa analogia. Imagina que o seu coração é uma casa, certo? O endocárdio, aquela camada de dentro, seria o papel de parede que cobre todas as paredes dos cômodos. A endocardite, então, acontece quando uma bactéria, que não devia estar ali de jeito nenhum, entra nessa casa e resolve fazer um ninho, bem nesse papel de parede. E ela vai atacar principalmente as portas dessa casa, que são as nossas válvulas. Faz sentido, né? Tá bom, mas fica a pergunta: como é que essa bactéria chega lá no coração? Como ela consegue fazer todo esse estrago? Vamos ver agora na lousa, o passo a passo de como esse problema se instala. O processo geralmente acontece assim em 4 passos. Olha só. Primeiro passo. Imagina que uma das válvulas do coração já tem um pequeno machucadinho, uma lesão. Passo 2. Por algum motivo, uma bactéria entra na nossa corrente sanguínea. Isso pode acontecer por um corte na pele, um problema na gengiva, até num procedimento no dentista. Passo 3, e aqui que mora o perigo. A bactéria que está lá passeando pelo sangue encontra aquele machucado na válvula e gruda ali. É como uma semente caindo em terra fértil. E o passo 4, ali ela começa a se multiplicar, a crescer e forma uma colônia, que a gente na medicina chama de vegetação. E é essa colônia que pode estragar a válvula e atrapalhar o funcionamento do coração. Ok, já entendemos como o problema se instala. Agora vem a parte mais importante para a gente no dia a dia. Como é que o nosso corpo avisa que isso está acontecendo? Vamos ver agora quais são os principais sinais de alerta que a gente precisa ficar de olho. Então, agora é a hora de prestar muita atenção. Eu vou listar aqui 5 sinais que são os mais importantes, os mais comuns. Pensa neles como um sinal amarelo que o seu corpo acende para te avisar. Vamos lá, sinal número 1, febre persistente. E não é aquela febrinha de um dia, não. É uma febre geralmente acima de 38 graus que dura dias, sabe? Ela vai, volta e você não sabe de onde vem. Sinal 2, calafrios e suores noturnos muito fortes, daqueles de acordar no meio da noite com o pijama e a roupa de cama ensopados. Sinal 3, um cansaço extremo, uma fraqueza que não melhora nem se você dormir o final de semana inteiro. Sinal 4, perda de peso sem motivo. A pessoa emagrece sem estar fazendo dieta, sem estar se esforçando para isso. E, por fim, o sinal 5, dores pelo corpo, dores nas articulações, nos músculos, que simplesmente aparecem. E olha só que interessante, além desses 5 sinais, o corpo pode dar umas pistas bem específicas na pele. Dá uma olhada aqui. Podem aparecer umas manchinhas escuras debaixo da unha, que parecem até uma farpinha de madeira, sabe? Ou então uns carocinhos bem pequenos e doloridos na ponta dos dedos. É verdade que são sinais mais raros, mas quando eles aparecem, eles são uma pista muito forte de que pode ser endocardite. Certo. Então, a gente identificou um ou mais desses sinais. E aí, o que fazer? Qual é o próximo passo? Isso é fundamental, saber a hora certa de agir e, principalmente, que tipo de ajuda procurar. Para ficar bem claro, vamos dividir em 2 situações. Do lado esquerdo, a gente tem as situações de emergência. Aqui não tem que pensar, é para ir direto para o pronto-socorro.
Se tiver uma falta de ar que veio do nada, dor no peito, febre muito alta com calafrios ou qualquer sinal de derrame, tipo a boca entortar, um lado do corpo ficar fraco, não espere. Isso pode significar que um pedacinho daquela colônia de bactérias se soltou e foi parar em outro lugar. Agora, do lado direito, são os sinais para você marcar uma consulta com calma com o seu médico. Aquela febre mais baixa que não passa, o cansaço que não tem explicação, a perda de peso, as manchinhas na pele, tudo isso precisa ser investigado, mas dá para fazer agendando uma consulta. Bom, estamos chegando no final da nossa conversa na lousa. Vamos só recapitular qual é a mensagem mais importante para a gente guardar de tudo isso que a gente viu hoje. Olha, se tem uma única coisa que eu gostaria que ficasse gravada na cabeça depois dessa nossa conversa, é exatamente isso aqui. A mensagem principal é: não ignore sinais que insistem em ficar. Aquela febre, aquele cansaço que não passa, que não tem uma explicação clara, isso precisa ser investigado. O nosso corpo conversa com a gente. A gente só precisa aprender a escutar os sinais que ele dá. E pra gente fechar, eu queria deixar uma pergunta. Você já sentiu algum desses sinais? Ou talvez conheça alguém que já passou por algo parecido? Compartilhe a sua experiência aqui nos comentários. Às vezes, contar o que aconteceu com a gente pode ajudar e tranquilizar outra pessoa que está passando pela mesma coisa. Um grande abraço e até a nossa próxima explicação aqui.